Uma coisa que as pessoas não olham e não entendem, e o comprador não faz isso, é que boa parte dos produtos de commodity, eles estão na bolsa, né? Sim. E aí, inclusive, tem sites especializados, não tem? Que faz essa previsão de tendência, né? De preço. Na verdade, eles pegam preço futuro do arroz, preço futuro da soja. Na verdade, antigamente, né? Alguns anos atrás, você tinha a Bolsa de Valores, que era no Rio de Janeiro, que transacionava as ações, e em São Paulo era a BMF, que era a Bolsa de Mercantil e Futuro, né, onde eram negociados nossos commodities, né, e depois foi tudo unido, né, mas existem sites que fazem essa previsão, né, e eu falo sempre assim, o comprador, ele tem que ser um cara antenado, né? O dono da loja também, mas o comprador ele tem que estar o cara antenado. Então, por exemplo, olha, a área plantada no Paraná, que é o maior produtor de feijão, ela diminuiu em 15%. Então, o feijão preto pode subir. E subiu. O feijão preto subiu. Olha, estamos na metade do ano, então nesse período o gado vai para confinamento, então ele vai ser alimentado com ração, a tendência é que suba. Né? Final do ano, vaca que dá pouco leite, aí vai para abatedouro e vai para o mercado. Então chega muita carne de vaca, que tem uma qualidade um pouco inferior perante os olhos dos consumidores. É uma carne, devido ao leite, ela tem muita gordura, muito entremeado com gordura. Então tudo isso aí, o comprador ele tem que estar ciente, entendeu? Tem que aprender sobre isso também? Tem que saber, pô. Como é que eu vou negociar, como é que é a produção de café, por exemplo, né? Como é que o boi é criado no formato 777, tem 2 dentes, 4 dentes, já foi para a China, não foi? Não é um conhecimento inútil, é um conhecimento que faz com que, entre aspas, ele possa prever um pouquinho do mercado. Jean, mas eu compro um pouquinho e tal. Ok, mas você tem que estar atento a isso, né? Porque se você não estiver atento a isso, você nunca vai saber o momento, né? O café tá bom. Teve gente, aluno nosso, né, que fez muito dinheiro com oportunidade de café. Teve, muito dinheiro mesmo. O cara, foi o que você falou, ele tinha um fluxo de caixa alongado, foi lá e, aproveitou a oportunidade e depois margem alta, o café subindo, ele, tranquilinho, vendendo dele com margem, sem queimar preço. É isso. Entendeu? Então, existe sim excelentes oportunidades. Só que assim, você tem que fazer isso olhando a tendência futura, porque senão é apostar. Para apostar, vai apostar no jogo do tigrinho, né? Não, com certeza. Fazer aposta. Você compra do seu supermercado. Se você comprar sem olhar, você está fazendo loteria. Então não é esse o jogo. Não é o jogo. A gente está falando disso olhando tendência, olhando o preço futuro, olhando conversando com, né? Olhando vendedor, safra. Olhando que tem safra. Tem safra, tem safrinha, tem entre safra, por exemplo, a questão do arroz mesmo, né? Querendo ou não, com toda a tragédia que aconteceu, 80% da safra já estava colhida. Então não foi um problema, né? Exatamente. A safra de soja, ela começa a ser processada em novembro. Né? Então existem esses períodos que o óleo de soja naturalmente ele vai ser mais abundante no mercado, lei da oferta e da procura, ele vai ficar mais barato. Agora, quando chega no meio do ano, não tem colheita, porque aí o pessoal que plantou soja plantou milho para fazer a safrinha de milho, entendeu? Então são coisas que a gente tem que estar atento. Por exemplo, o maior produtor de girassol das Américas, Goiás, produção 100% fora, exportada. Para quê? Vai lá, vira óleo de girassol e volta. Entendeu? Faz sentido nenhum. Entendeu? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Então quando a gente fala em compra e venda, o comprador ele tem que estar, Jean, mas dá tempo. Cara, é olhar um site uma vez por dia, uma vez por semana, olhar o preço da arroba, qual é a tendência da arroba do boi. Jean, mas eu compro do frigorífico. O frigorífico compra de uma fazenda, ele tem um preço lá que ele vai respeitar e ele vai repassar para você ou não. Se existe uma tendência de baixa, naturalmente essa baixa talvez não chegue no nível que chegou lá para o frigorífico, mas ela chega para você. Então, às vezes, a carne está baixando e você está continuando comprando carne cara. Você fazendo estoque, ou você comprando carne cara. Exatamente. O que eu vejo muito acontecendo, principalmente de perecíveis, né? Existe uma mudança de tendência de preço, só que o que o fornecedor faz? Ele segura um pouquinho. Cara, se eu vender 3 dias antes de eu começar a baixar o preço, aquilo ali significa para ele, às vezes, milhões de reais. Né? A gente tem que lembrar, atacadão no primeiro trimestre. Por que ele deu lucro? 3 dias de prazo a mais.
Eu lembro que você tinha comentado isso. Isso, entendeu? Numa empresa de 105 bilhões, né? O maior varejista do país. São 105 bilhões. 3 dias de prazo de pagamento fez a empresa dar lucro. E imagina isso na nossa loja. Isso vale para a gente. Né? Então, quando a gente fala de orçamento de compra e venda, você tem que, dentro do possível, você tem que respeitar esse orçamento de compra e venda. Jean, o que é o orçamento de compra e venda? Como você mesmo ensina, eu aprendi uma boa parte disso contigo também. Quando você não tem nada, né, a gente vai no básico. É um 70-30. Né? Então, eu tenho um objetivo de uma margem de 30%, eu vou comprar o inverso. Na medida que eu consigo cadastrar meus produtos, eu consigo contar meu estoque, o meu orçamento ele vai ficando mais detalhado. Na medida que eu tenho árvore mercadológica, aí eu vou fazer meu orçamento por setor. E aí eu vou ver a margem daquele setor, vou ver quanto que eu estou vendendo, e ali vai gerar um orçamento. Inclusive, a gente tem ferramenta disso no Impulso. Tem. E a nossa equipe... Específica, inclusive, até na época da consultoria a gente fazia isso. Isso, né? Na equipe financeira, se o aluno quiser, a gente acompanha com ele todo dia. Entendeu? O orçamento. Para ver quanto que ele está batendo no orçamento. Sim. Porque se eu sei quanto que é a margem que tem por departamento, eu sei qual é a expectativa. Porque a gente consegue fazer previsão de demanda para saber quanto ele possivelmente vai vender, baseado na média de venda diária dele. Sim, com certeza. Aí, a partir disso, eu sei que, por exemplo, a venda média do açougue dele é 25% da venda da loja. Isso. Então, aí eu sei que se ele vende 1 milhão, ele tem 250... ele tem 250 mil reais de 1 milhão dele é açougue. Isso. Beleza. Aí eu sei que a margem do açougue do cara tá 30%. Então 30% em cima de 250 dá 75 mil reais. Então eu sei que ele tem que comprar ali algo em torno de 175 mil. Exatamente. Inclusive, quando eu pego açougues, que essa divergência entre a compra que ele tá fazendo e quanto ele deveria comprar é maior do que 5% desse orçamento, tem problema. Normalmente tem fraude. Tem problema. Ou no recebimento, ou fraude ali no caixa, tem fraude dentro do açougue. Normalmente tem algum tipo de fraude. 5%, mais de 5% ali quando seja, ih, rapaz, e outra, vai olhar que tem problema. Isso, já que a gente está um papo bem profundo e técnico, né? É um dos relatórios que eu falo que a pessoa tem que acompanhar, e aí é o comprador. Não é o cara do financeiro, é o comprador, é o comercial. Ele tem que olhar a venda dele, ele tem que olhar qual é o custo dessa mercadoria vendida e o que ele está comprando. Como você falou, se ele está comprando 5% acima do custo dessa mercadoria, ele tem problema. Se isso é mercearia seca, ele está se estocando. Se é perecível, está enfiando aonde? Não tem, tá saindo pelo ladrão lá, tem alguma biquinha aberta. Ou nem tá entrando, né? Ou nem tá entrando, entendeu? No hortifruti, mesma coisa, laticínios, mesma coisa, tá? Então, o comprador, ele também, ele ajuda a prevenção, ele ajuda a gestão, ele ajuda o financeiro quando ele olha. Ele não pode deixar, acabou a Coca-Cola. Tá, mas como assim acabou a Coca-Cola? Ele pode estar com a margem errada. Pode estar com o preço. Então, o comprador, ele é bem assim, um centro de decisões relevantes para dentro do supermercado. Não, e 70% dos boletos que você paga é de mercadoria. Mercadoria, entendeu? E aí você ficar errando aí, qualquer errinho de 5% para cima ali, você não vai fazendo sobrar dinheiro no final do mês. E eu brinco o seguinte, né? A gente começou, vende 100 mil, se eu errei 5 mil... eu dou um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e 5 mil eu coloco no lugar. Mas se eu vendo 10 milhões e eu erro 10%, eu estou falando de 1 milhão. Aí já não é qualquer chevette que dá para colocar não ali. Não, entendeu? Para pagar o boleto já não é mais tão simples entendeu? Assim. Então a gente pega, às vezes, alunos assim, né? Que o cara ele tem um orçamento de compra de 5 milhões e aí ele compra 5.800. Proporcionalmente não é tão alto, mas no final das contas é um valor muito relevante. 800 mil, Não, e aí provavelmente ele consegue até pagar as contas, despesas fixas do mercado, mas qual é a frase que você vai ouvir? Já não estou vendo dinheiro. O dinheiro que o relatório diz que eu tenho, ele não existe no banco. E aí normal, a gente vai ver, é muito normal. Entendeu? E aí quando eu falo que é justamente o dinheiro do supermercadista está no estoque, está no compra e venda, é por causa disso. Entendeu? E se ele faz 800 mil por mês,
Aí começa a subir. E o pior de tudo... de 9 milhões e 600 mil por ano. Aí quando você vai ver, não tem 9 milhões. E isso é que é o mais desesperador. Quando você vai olhar, o cara não cresceu o estoque dele em 9 milhões. Você não vai achar 9 milhões. Não acha mais, exatamente. Cadê os 9 milhões? Não tem. Não tem. Eu falo assim, pra onde foi? Assim, ó, virou fumaça aquele dinheiro. Não, muitas vezes o dinheiro... Aí como começa a desorganizar, muitas vezes o dinheiro nem... a mercadoria nem entrou. Normalmente quando o volume é alto, a mercadoria não tá nem entrando. Tem fraude lá no recebimento. Eu já vi casos de... E não é nem porque o cara do recebimento tá roubando, não. Muitas vezes é porque o cara tá só sendo negligente, só não tá conferindo como tem que fazer, não tá fazendo o processo certo. E aí o nego tá aproveitando isso para passar, entendeu? Não, eu já vi caminhões, por exemplo, depois pegamos a fraude, depois vimos pela câmera, né? O caminhão chegou com 2 notas fiscais. Ele entregou uma nota fiscal, saiu, deu a volta no quarteirão, entrou de novo, entregou uma segunda nota fiscal e aí descarregou. As 2 notas eram de números diferentes, porém com a mesma mercadoria. O supermercado pagou as 2 notas. Que isso, já? Essa daí eu não sabia, não. Aconteceu. Aí depois, pelas câmeras, nós conseguimos verificar isso, entendeu? Então, acontece. Teve um que a gente foi fazer lá, ajudar no inventário, e eu fui lá, perguntei pro dono do mercado, falei, cara, a gente não tá achando esse feijão aqui. Não, Jean, a gente não trabalha com esse feijão. O feijão aqui vem pela rede e a gente não trabalha com esse feijão. Não, mas você pagou um pallet de feijão. Cadê o feijão? Cadê o feijão? Um pallet de feijão. Receberam a nota, pagaram o boleto e nunca chegou o feijão. E isso por incrível que pareça, quando você não tem o controle, como você falou, como fica desorganizado, é mais comum do que as pessoas possam imaginar. Entendeu? E passa batido. E passa mesmo. Entendeu? Questão de perecíveis, a gente cansa de fazer reunião. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um aluno nosso e tinha uma diferença de 10, 12% no açougue dele. Falei, cara, antes da gente continuar, vai lá, faz o inventário, acompanha, verifica as notas, se tudo que entrou tá ali, porque a gente nunca vai conseguir fechar o teu compra e venda desse jeito, você comprando 12% a mais dentro do teu açougue. E lá dele é 30% do faturamento do açougue. Nossa. Entendeu? E provavelmente tem fraude com 12% de fraude.